dia a todos, meu nome é Júlio, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre essa jornada aí de transformação digital, essa experiência que a gente tem tido, partilhar um pouco dessa experiência com todos e ainda mais ladeado aí pelos meus colegas da Lecom e da Automation Anywhere. Uma rapidíssima apresentação aqui da QualityWay. A gente tem quase 30 anos de mercado, atuando largamente em modelos de gestão, projetos de produtividade e mais recentemente suportando os nossos clientes nessa jornada aí de transformação digital, né? E todos os seus desafios. Mas integrando soluções de tecnologia e ancorado sempre no nosso expertise de processos, de gestão por processos e de estratégia de negócios, né? Essa jornada da transformação digital para as empresas é uma realidade, a gente sabe, né? Tem até uma pesquisa do Gartner que já até um pouco antiga, que dizia que mais de 80% das empresas, 85% das empresas entendem que a transformação digital é uma necessidade, mas que menos de 30% delas diziam estar implementando adequadamente, implementando com sucesso, né? A gente tem visto essa realidade na prática, né? Nesse caminho, a gente se depara com uma série de dificuldades e ineficiências de toda a ordem, né? Deficiências de estratégia, de tecnologia, de processos e de pessoas, né? A gente vai procurar passar por tudo isso nessa nossa apresentação aqui. A gente quis focar nisso, nas dificuldades, né? no que a gente encontra de restrições, para poder partilhar um pouco dessa experiência, né? Então, nós vamos falar dessas situações, das práticas recomendadas e ilustrando, como o Fábio já adiantou, com os cases de sucesso aí dos nossos parceiros. Aqui, quando vocês fizeram a inscrição para esse nosso evento, vocês disseram para a gente um pouco das expectativas, a gente tentou resumir aqui nesse quadro aí, né? As principais delas, aquelas coisas que estavam se repetindo bastante, né? Então, entender os caminhos para otimização de processos e tarefas, eficiências de ferramentas de automação e modelagem, soluções de qualidade, produtividade e redução de custo, e uma estratégia de implantação adequada que assegure resultados concretos, né? A gente pensa que vai conseguir responder a todas essas questões, né? Vamos lá. Primeiro, falando um pouco de uma questão mais estratégica, né? É preciso entender que nós estamos falando de um grande processo de mudança, né? E um processo de mudança, ele precisa sempre ser levado, ser conduzido considerando a cultura da organização, né? Então, é sempre muito importante entender o cenário, a organização, a sua história, as suas restrições. Essa visão estratégica, essa visão mais holística é bastante importante para a gente poder disparar um processo desse, né? Então, estender a estratégia da organização, a sua cultura, as restrições do seu ambiente de negócio, as restrições internas que ela tem, né? É sempre bastante importante conhecer isso. O processo de assessment, ele permite que a gente tenha essa visão mais holística, né? Eu vou passar aqui as etapas principais desse processo e destacar o que eu acho importante, né? Primeiro, tudo começa com a direção, né? Nesse workshop com a direção, a gente tem essa oportunidade de entender a visão de negócio, entender a estratégia, o que se quer com a automação de processos, que objetivos se quer alcançar, que resultados a organização tem e eventuais resistências, restrições que a gente tenha no ambiente de negócios, né? Claro que um processo como esse de mudança, um processo de mudança dessa magnitude se faz com um bom sponsor. E é aqui nessa mesa que a gente define esse sponsor, né?
O segundo passo, entendendo melhor um pouco essa estratégia, a gente vai para entrevista com gestores, onde a gente vai procurar identificar as oportunidades de automação, nós vamos procurar entender eventuais restrições que a gente tenha naquela área, né, resistências, né, e basicamente definir ali quais são os processos que têm potencial de retorno. Então, é uma conversa gerencial para identificar oportunidades, né, e também possíveis restrições, né. O que sai daí dessa etapa 2 é uma lista de processos para a gente explorar, né. Na etapa 3, a gente vai se deter em detalhar esses processos, chegar perto, conhecer melhor, entender as rotinas, entender eventuais lacunas, deficiências e validar que eles sejam mesmo processos passíveis de automação que possam dar bom retorno para a gente, né? Com isso, a gente consolida um pipeline, né? Alguma coisa como isso, né? Onde a gente tem aí a nossa sequência de processos, os ganhos que a gente pretende obter, né? E monta esse pipeline para a gente poder acompanhar tudo isso, né? Faz parte disso uma análise de viabilidade de cada processo, análise de complexidade das soluções e, inclusive, aí uma análise de retorno, né? Que a gente usa para priorizar por onde começar, né? Interessante comentar, assim, no caso que a gente tem de um cliente que não utiliza só o retorno sobre o investimento como critério para priorizar os processos, mas também outros aspectos, como o impacto que aquela revisão de processo, que aquela transformação de processo vai trazer para a realidade do seu cliente. Então, o impacto na satisfação de cliente. E outro critério também que tem se visto é quanto que esse processo me ajuda a estar em compliance com os requisitos legais, né? Então, aí a gente faz critérios múltiplos para poder priorizar quais são os processos mais indicados. Ok? Seguindo, então, e falando um pouco de implantação, né? A gente vai passar aqui cada etapa de um processo de implantação desses e comentar os pontos que a gente tem encontrado mais dificuldades, né? Etapas importantes nessa jornada. Selecionar quais são as ferramentas digitais adequadas para a gente. Como selecionar, vamos falar um pouco mais sobre como selecionar os processos que são passíveis de automação e como implantar e sustentar essa mudança. Okay? Então, começamos aqui no passo 1, com a discussão de como selecionar a melhor ferramenta, né? A gente tem aí no quadro alguns highlights que são importantes: a reputação de mercado do nosso fornecedor, maturidade da ferramenta, a disponibilidade de um suporte técnico adequado, né? É importante pensar nisso porque a gente não está selecionando uma ferramenta para automatizar 1 ou 2 processos. A gente vai construir, provavelmente, uma relação de longo prazo com esse nosso fornecedor. Então, é importante que isso seja bem avaliado com essa visão, né? Selecionada a ferramenta, a utilização de uma POC é uma prática interessante, a prova de conceito, né? É uma prática que simula a aplicação da ferramenta num processo da organização, num processo interno, né? Um processo que a organização conhece bastante. Isso permite entender o funcionamento da ferramenta, permite tirar dúvidas e discutir eventuais restrições, ou da aplicação, ou da utilização da ferramenta no nosso ambiente, tá certo? E por fim, se a gente pode chegar numa aplicação piloto, aí a gente tem uma experiência bastante ampliada em condição real de operação, e aí a nossa avaliação fica completa. Ok? No passo 2, nós estamos lá naquela discussão, então, se a gente voltar lá no assessment, finalizando com os gestores, quais processos a gente vai automatizar. Então, estamos começando
a implantação, mas selecionando quais processos utilizar. O quadro da esquerda indica aí algumas regrinhas que se usa, né? Os processos que têm tarefas repetitivas, os processos que estão mais diretamente ligados às regras de negócio, os processos que possam ser muito propensos a erros, né? E isso causa sempre retrabalho, redundâncias, né? Então, eliminar erros é sempre uma análise importante, né? Processos que tenham muitas transações, muitos volumes, são feitas muitas vezes, né? E como eu falei, comentei lá atrás, aqueles que impactem a satisfação do cliente, né? Aqueles que possam trazer novas experiências para os clientes e aqueles que atendem requisitos legais. Tá? Essas perguntinhas a gente usa para discutir com os gestores. O que eles devolvem para a gente é uma lista, né, de possíveis processos, né, possíveis rotinas que possam ser automatizados, e a gente chega perto desses processos para entender exatamente como é que eles operam e fazer as análises técnicas para ter certeza que aquelas são boas opções, né? Com base nisso, a gente calcula o retorno com o critério do ROI ou algum critério combinado, como eu comentei antes, e aí define quais processos a gente vai automatizar, né? Aqui tem um exemplo, um pequeno exemplo de como é que isso pode ser analisado, né? Então, uma lista de processos onde a gente está avaliando quantidade de ciclos, pessoas envolvidas, ganho de mão de obra, redução de erros, lead time, satisfação de cliente e interferência de requisitos regulatórios. Tá? Esse é um exemplo, ok? Existem até outras formas da gente poder apresentar isso. E aí, com isso e os custos que a gente tem envolvido com plataforma e consultoria, a gente consegue definir um payback do projeto. Isso aqui tem uma forma de montar isso, tá bom? No passo 3, minha gente, a gente chega, vamos começar. Escolhemos o processo número 1. Vamos começar a nossa jornada, né? Aqui é importante mapear detalhadamente esse processo e ter certeza que as regras de negócio estão estabelecidas e são robustas, que efetivamente a gente tem um processo definido, né? Então, aqui é importante a vivência em processos, né, para poder ter certeza e ter um processo que seja robusto, né? Esse processo a gente vai transformar. Se ele opera analogicamente, ele vai ser um processo digital. E ele vai ser transformado. Tá? Nessa transformação, a gente vai ter um processo novo que vai operar com o máximo de integração possível e com toda a automação que a gente puder fazer, né? Nesse contexto, o BPM é uma ferramenta que ajuda a gente muito, porque eu mapeio o processo na ferramenta, eu tenho condições de atualizar o processo de uma maneira muito ágil e fácil, né? Mas, assim, o grande benefício que a gente tem visto é que o BPM funciona como o grande orquestrador de toda a solução, né? Ele alinha todas as interfaces, ele alinha os robôs, ele indica, ele que é o grande maestro de tudo isso. Tá? Um outro ponto que eu queria destacar aqui é que a gente, quando automatiza o processo, automatiza as rotinas, aquelas tarefas que são repetitivas, manuais, né, que não envolvem análise, são tarefas puramente manuais, mas nesse momento a gente automatiza também os controles, né? Então, esse processo, esse novo processo, tem rotinas automatizadas, integradas, né, com as ferramentas de tecnologia que nós estamos usando, com os legados da organização, né? E a gente está gerando também automaticamente os controles, os indicadores, as métricas que me permitem gerenciar o processo e gerenciar o negócio até. Porque imagina, seria uma incoerência eu automatizar as rotinas, né? Então eu não tenho mais aquelas rotinas manuais, repetitivas,
Mas na hora de gerar os indicadores, as métricas, o gestor tem que levantar um relatório, fazer um relatório manual. Isso não faria sentido. Então, nós estamos aqui já automatizando os controles. Esse processo que eu estou automatizando é capaz de gerar índices de gestão? Indicadores de gestão? Né? Se sim, nós vamos gerar isso automaticamente. Isso muitas vezes vai para um dashboard e isso melhora bastante, né, a capacidade de gestão que a gente tem. Gestão daquele processo local para produzir melhorias e gestão do negócio como um todo. Né? Então, isso para a gente é uma coisa bastante importante. Né? A gente está aqui falando de reduzir o tempo para gerar informações e aumentar o tempo para analisar informações. Né? Na nossa experiência de consultor, a gente vê isso o tempo inteiro. Né? Os gestores gastam mais tempo produzindo relatórios do que analisando-os. No passo 4, então, eu já tenho o processo bem detalhado, conheço bastante o processo, vou entrar na fase de implantação. Aqui eu tenho etapas técnicas que são bem conhecidas e bem definidas, né? Desde a definição da especificação, desenvolvimento da solução, testes e homologação, elaboração da documentação e entrega para a produção, né? Como nós estamos o tempo todo falando de armadilhas e de dificuldades, nunca é demais enfatizar a necessidade de uma boa documentação, né? Ela é muito importante, né? Uma boa documentação elimina muito mal-entendido ao longo do caminho, né? Além de ser uma referência super importante nessa fase de entrega e de validação das soluções, né? E, além disso, lá na frente, quando eu precisar fazer melhorias, tá certo? Então, a documentação é uma etapa sempre muito importante. Tá? E aqui um ponto também que a gente quer enfatizar é não subestimar jamais a fase de sustentação. Né? É aqui que a gente vai continuar garantindo que as soluções que estão implantadas e que entregaram aquele resultado que a gente prometeu, que elas continuam a entregar o resultado esperado, tá certo? Então, aqui nós estamos falando de monitoramento contínuo das aplicações, indicadores de eficiência que a gente possa monitorar e, evidentemente, ao longo do tempo, nós vamos identificar melhorias, né, que precisam ser endereçadas no processo e retroalimentadas na organização. Ok? Aqui essa sequência, né? Uma sequência mais ou menos lógica. Ok? E para fechar, minha gente, eu queria falar de uma grande restrição, o que pode ser uma grande restrição, perdão, que é o envolvimento das pessoas. Né? As pessoas estão naquele tripé, processos, pessoas e tecnologia, que a gente gosta de falar bastante. Né? Elas são um elo importante disso e que pode fazer a diferença entre um processo, entre um projeto de sucesso ou um projeto que gere um fracasso. Né? As pessoas são um elemento muito importante nesse trabalho todo e a gente precisa envolver adequadamente as pessoas. Né? Aqui, a gente fala aqui do change management, né? Da gestão de mudança. A gente está destacando o plano de comunicação, evidentemente ele é sempre muito importante, mas ele faz parte do change management. Né? O que é o change management? Né? É todo um processo, é todo um planejamento que eu faço para acompanhar esse processo de mudança e garantir que a organização, o ambiente esteja preparado para receber essa mudança. Né? Não é uma coisa simples. Né? A gente precisa, nessa estratégia de change management, poder identificar resistências, entender a origem dessas resistências, trabalhá-las para envolver, conscientizar e capacitar a força de trabalho. Né? Então, este aqui é um desafio bastante importante. Né? A gente está destacando aqui porque isso a gente tem visto na prática e a gente às vezes se encanta muito com a potencialidade das soluções, os ganhos que a gente vai ter, as novidades da tecnologia,
possibilidade de ter dashboards e reportes automáticos, e a gente às vezes esquece desse tripé, desse ponto do tripé, que é como nós vamos envolver as pessoas, né? Eu me lembro de uma frase de um guru que eu ouvia, que dizia o seguinte: em princípio, todo mundo é contra a mudança, né? O único cara que é a favor da mudança é o cara que teve a ideia. Os outros, em princípio, são contra, né? Então, é importante a gente considerar adequadamente, né? E aí a gente tem falado muito, um discurso que é muito utilizado é que a gente está com esse processo todo eliminando tarefas mecânicas para abrir espaço para tarefas mais analíticas. Muito bom, isso é crescimento para as pessoas e é crescimento para os negócios, tá? Mas esse discurso precisa ser autêntico, né? Precisa ser verdadeiro. E para finalizar e passar a bola para o meu amigo Mário, só dizer dessa nossa missão de que, mais do que dizer o que tem que ser feito, mais do que produzir relatórios ou recomendações, a gente procura entregar soluções que integram ferramentas de tecnologia operando dentro de um processo reestruturado para produzir resultados. Essa é a nossa missão, a nossa ambição. Muito obrigado a vocês. Eu passo a bola para o meu amigo Mário, então, e depois a gente se encontra na etapa de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite à Quality Way. Obrigado, Fábio, Júlio. Muito gostoso estar aqui para falar um pouquinho de tecnologia em cima de tudo aquilo que vocês têm feito, né? E é importante para mim, pessoalmente, pois já estamos há alguns anos nessa parceria. Muito gostoso também poder compartilhar conteúdo, inclusive com alguém tão especial como a Gisele, com um conhecimento gigantesco. Então, assim, vou tentar aqui, de uma forma muito sucinta, rápida, tentar desdobrar um pouquinho o que o Júlio colocou, que é toda essa parte de consultoria, mas que vem entregar uma solução na ponta, e se falou muito da tecnologia. E aqui nós, né, falando um pouquinho da Lecon, após Gisele vai falar um pouco da Automation, mas nós estamos juntos falando de algo que é uma tal de Intelligent Automation, ou seja, como que a gente coloca essa automação que tem sido tão falada, mas de uma forma inteligente, ou coloca ela de uma forma muito mais ampla, como já vem um conceito também de Hyper Automation, né? Então, como isso vem desdobrando? Como o Júlio falou, existem duas tecnologias aqui que nós vamos explorar muito forte, que é o BPMS, aí no caso a Lecon entregando essa plataforma, né, um DPA, um BPMS, e depois a Automation vem falar de RPA, mas o principal e qual é o recado principal que eu tenho como papel nesse webinar? Qual é o link ou como que essas tecnologias se ajudam e elas vêm entregar valor na ponta, tá? Então, nessa linha, rapidamente falando de Intelligent Automation, quando se fala de Intelligent Automation, o próprio mercado falando isso, nós estamos falando de usar de uma forma extremamente forte algumas tecnologias, mas garantindo que elas se complementem. Então, para uma automação inteligente, para uma automação que vem entregar extremo valor, nós estamos falando que tecnologias como o RPA, tecnologias como o DPA, ou mais conhecido como BPMS, BPM, e a inteligência artificial, como que ela entrega valor nesse mundo de automação. Porque, no final das contas, se fala de transformação digital. E transformação digital, a gente ouve muito sobre isso, mas ela vem numa linha de preciso aumentar a eficiência operacional, eu preciso melhorar a experiência do cliente, eu preciso, né, ter uma força de trabalho híbrida, automação, inteligência, precisão. Mas no final, ou sendo mais direto,
existem algumas dores por baixo disso. Ou seja, como eu uso tecnologia para reduzir custo? Esse é um ponto. Eliminar o retrabalho. Como eu uso tecnologia para melhorar a experiência do meu cliente final, para reduzir uma taxa de churn? Ou até mesmo, como eu consigo fazer que a tecnologia me suporte escalar? Então, no final das contas, nós estamos falando que se essa tal de transformação digital, ela tem algumas dores muito simples por baixo e como uma tecnologia ou algumas tecnologias para automação podem nos ajudar nisso. Então, quando a gente fala em automação mais ampla, nós estamos falando, de fato, até o próprio Gartner coloca que hoje, o Gartner coloca como inevitável realmente que haver uma hiperautomação. Como o próprio Júlio começou a fala, falando aí que até estudos têm sido defendidos já há tempos que mais de 80% dessas empresas precisam de automação, o Gartner tem batido muito forte que é preciso, de fato, identificar e automatizar todos os possíveis processos, mas principalmente de uma forma ágil. Ou seja, não ser aquele projeto extremamente demorado para se ter qualquer ganho. De forma ágil, porque o processo ele vai mudando, ele vai evoluindo, como o próprio Júlio falou, todo o processo, parte tão importante desse projeto é a sustentação, não só a implantação. Colocando isso, o principal ponto, fazer isso de forma ágil, mas usando as ferramentas certas, ou seja, o potencial de cada ferramenta. Então, algo que a gente vem colocar forte como Intelligent Automation, falando agora de ferramentas. Se a gente for colocar como engrenagens que se ajudam, existe sim um ponto aí, como o Júlio colocou, de orquestração. Por quê? No meio de um processo, nós vamos ver que existem atores, pessoas responsáveis por fazer algo. E isso vai ser humanamente, vai ser o próprio RPA. Nós vamos colocar outras formas de interagir com esses atores. Ou seja, a automação ela pode ser muito completa e ampla. Então, hoje, a Lecon, de fato, tem tecnologia e é especializada aí há mais de 25 anos já de mercado, tendo tecnologia para essa primeira engrenagem, que é o DPA. Aqui, ela faz a orquestração do processo, principalmente a orquestração de muitos sistemas e de diversos atores. Nós vamos ver um pouco do RPA e a função dele é, literalmente, escala, ganhar produtividade. E a inteligência artificial pode ser aplicada em cima disso, porque a base está feita. Então, numa linha como essa, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente como a gente tem entregue valor ou como que nossos clientes têm usado e conseguido sair da ponta tendo ganho. Esse é o principal ponto. Qual que é essa jornada, ou como que é essa jornada, falando de automação, para ter o ganho? Por quê? A tecnologia tem que estar a nosso favor, nos ajudar. Então, em cima de um case como Dancar e Vanhu, uma das maiores aí operadoras de shopping centers no Brasil, eles tinham o desafio de transformar os processos aí para o Centro de Serviço Compartilhado, CSC. Mas o desafio, vamos falar nesse slide aqui, se torna mais simples a gente visualizar. Operações espalhadas Brasil afora, mas que tenham a mesma, tem que ter o mesmo DNA, estão baseados nas mesmas regras, mas nós estamos falando que nesse país tão grande, é como se nós tivéssemos muitos países, muitas culturas aqui dentro. Então, como que a gente padroniza? Literalmente em cima de um volume muito grande, tanto de quantidade de lojas, ou seja, o lojista é um cliente, o colaborador da Ancar é um cliente, você que está caminhando naquele shopping também é um cliente, ou seja, como que a gente entrega valor no final para todo esse público. E o desafio do CSC era esse. Quero melhorar, então, toda a parte de controle e compliance, ou seja, nós estamos vendo lá o que é transformação digital. Quero fazer toda a otimização de custo, quero, inclusive, otimizar aí meu nível de serviço. Eu quero atender melhor todos esses meus clientes. E, principalmente, eu quero escalar. Eu quero crescer de forma sustentável. Ou seja,
se eu trouxer qualquer outro novo shopping agora, que ele consiga falar a linguagem ANCAR. Essa era o desafio do CSC. Falando de projeto, iniciou-se realmente ali o projeto, como o Júlio falou, olhando processos, mapeando, entendendo, fazendo uma lista ali de priorização. Iniciou-se em setembro aí uma automação, tá? Isso daqui é setembro de 2018. Em janeiro, colocou aí no ar os 17 principais e mais complexos processos, mas eram os que mais agregavam valor e tinham retorno. Porém, até junho aí, chegamos a 152 automações. O que é uma automação? Aqui, tentando colocar o que são essas tecnologias interagindo junto. Então, primeiro, se eu tenho um fluxo tão simples de contas a pagar, né? Uma solicitação de pagamento sem nota fiscal, por exemplo, eu tenho um solicitante humano espalhado o Brasil afora em diversas aí unidades, solicitando algo. Porém, ele precisa solicitar mediante uma regra de negócio. Ele precisa solicitar mediante uma diretriz. Ótimo. A partir do momento que ele solicita, eu também tenho aprovadores, mediante também uma regra de negócios, alçadas, isso bem desenhado quanto a processo. Porém, eu tenho uma próxima atividade repetitiva, que a forma de escalar aqui é muitas vezes não ser mais humano e sim um robô para liberar a parte humana aqui a fazer algo relevante. Ótimo, então um ator dessa atividade aqui, inclusive fazendo integrações, é um robô, é um RPA. Porém, a próxima atividade, após o robô rodar no meu processo, é humano. Ou seja, quando se há uma solicitação, a solicitação não é pontual somente solicitar ou somente aprovar. Isso são atividades no meio de um processo que eu preciso solicitar o pagamento e que ele seja feito. Essa é a necessidade. E aí vai interagir diversos atores, diversas atividades, dentro dela, regras de negócio, sistemas e tudo mais. Para isso, se você for olhar na prática, esse processo, quando você coloca uma tecnologia de BPMS, né, de DPA, como a da Lecom, ela vem fazer a orquestração desse processo como um todo. Esse é o principal objetivo de uma tecnologia como essa. Ou seja, ela vem entregando para, humanamente, aquele solicitante um formulário bem desenhado, sucinto, numa tela só, com toda a regra de negócio, inclusive ajudando esse usuário a preencher. Se ele faz algo errado ali ou não preencheu, que a própria plataforma fale de uma forma entendível para ele, pode dar essa mobilidade, inclusive, e ele vem trabalhando. Só que, para um aprovador, ele tem a mobilidade de aprovar, ou seja, um solicitante muitas vezes está no computador, o aprovador está em deslocamento, ele precisa ter uma forma diferente de trabalho, então ele pode ter essa mobilidade. Isso tudo, como o próprio Júlio falou, no final você está tendo indicadores de o que está atrasando, o que caminhou, ou seja, a própria tecnologia está te mostrando e te ajudando a fazer a gestão. Porém, nós estamos falando também de RPA e muitas vezes de outras tecnologias. Aqui, por exemplo, temos outros casos, outros cases, que é colocado, por exemplo, aquela parte de inteligência artificial. Posso colocar um chatbot, um omnichannel? Posso colocar preditivo? Posso. Porém, sempre ele está baseado no processo. Então, o que é no final? Humanamente, um gestor, quem solicitou, quem está interagindo, vai ver o processo desenhado e sabendo qual atividade ele foi feito, ou seja, orquestrando. Se essa atividade foi feita pelo Mário, foi aprovado pelo Júlio, porém o robô executou, isso fica humanamente visto o que cada um fez. Então, para um tipo de processo em que a interação humana ainda é muito necessária, uma orquestração como essa é primordial para você conseguir sair na ponta. E ele vai fazendo toda essa orquestração. O próprio RPA, nesse caso do ANCAR, ele faz toda a verificação, todo o trabalho que ele tem que fazer, volta a falar, plataforma, o processo, está ok.
ele já dispara aqui para o próximo aprovador e esse processo continua. E esse projeto em si, esse é um exemplo de processo. Em 10 meses aqui de projeto, nós juntos entregamos aí 152 automações, ou seja, 152 entregas de processos interagindo entre pessoas, robôs, entregando esses relatórios, ou seja, de todas essas áreas. A padronização está acontecendo. Só que isso só é possível se a tecnologia for extremamente amigável e principalmente falar a linguagem humana. Não há produtividade se você trouxer para essa implementação algo que seja extremamente técnico, a forma de automatizar. Por quê? No ciclo que o Júlio colocou, é como se você está falando ali do levantamento de processo, priorizando, você tem que continuar trabalhando de forma humana, ou seja, criando os protótipos de processo, vendo telas, mas pessoas de negócio interagindo. Então, através da tecnologia, que tem como ponto aí forte entregar de uma forma mais humana a implementação de processo, não tanto só técnica, programação, a gente consegue entregar numa velocidade como essa. E, principalmente, após, como o Júlio colocou, é tão forte a linha de sustentação em que processos são vivos. A partir do momento que você coloca a tecnologia, sai do analógico muitas vezes, faz a orquestração, automaticamente vem melhorias e melhorias. Por quê? Consigo fazer melhor. Consigo já ver atividades que antes eram colocadas como muito importantes, mas medi meu processo e vi que em 1000 processos que rodaram, não tive nenhuma solicitação. Nesse caso, melhorias vêm. Só que, como é amigável você fazer a implementação, automaticamente algumas melhorias conseguem ser feitas em tempos como meia hora, você já coloca 1 hora, faz a melhoria, que pode ser mais um campo, mais uma atividade, tirando uma atividade, menos campo, ou seja, pode-se colocar em diversas classes de complexidade e priorizar da mesma forma que se fez o levantamento de processos. Só nesse caso do Ancar, no momento em que nós colocamos os 152 processos para rodar, naquele momento já tinham 70 melhorias, porque foi entregue valor contínuo, não se esperou até o final para assim, fazer uma entrega única. Então, isso dá a possibilidade de você fazer uma melhoria cada vez melhor. Hoje, o processo da Ancar está, inclusive, assim. Eles estão confortáveis quanto à automação do processo, ou seja, o processo está rodando bem, e agora é até mais fácil olhar quais são as atividades passivas de se colocar um RPA. Por quê? Já estou cuidando 100% da informação até chegar ao RPA. Então, o RPA consegue fazer melhor, até mesmo mais rápido, mas com qualidade na informação. Se ela não tem essa qualidade em processos como esse, que dependem muito de ação humana, pode ser um problema, porque o RPA vai processar problema. Então, a gente consegue unir as duas tecnologias, ou seja, cuidar do processo e fazer ele rodar com toda regra de negócio, mesmo sendo humano fazendo, e de forma descentralizada. A Ancar, por exemplo, está abrindo seus processos Brasil afora e quem opera está hoje em home office. E, ao chegar o RPA, ele consegue rodar. Então, essa é uma visão de trazer o DPA, essa primeira linha do Intelligent Automation, para entregar valor para a ponta. Tá? Então, Júlio, Fábio, aqui, de forma bem sucinta, explorando um pouquinho o que a gente entende de Intelligent Automation, em cima de tudo aquilo que vocês já estão fazendo nos clientes, mas tentando exemplificar um pouco, tá? E mostrando um case como o Ancar. Obrigada, gente. Bom, super prazer aí estar nesse trabalho aí com vocês, nessa webinar. Então, eu agradeço o convite aí. Eu acho que vai ser bem divertido. Está muito divertido esse webinar, porque realmente a gente está falando de tecnologia de ponta, né?
Então, hoje eu vou só complementar, né, o que o Mário falou, baseado um pouquinho, falando especificamente de RPA, tá? Bom, quando a gente fala, né, que o próprio Mário comentou bastante de força de trabalho digital inteligente, no mundo de RPA, a gente entende como, basicamente, alguns pilares, né? A gente tem é importante falar que tem até desde a plataforma, quando a gente fala de RPA puro, que é a plataforma de RPA normal, onde nessa plataforma a gente consegue fazer automação tanto atendida, que é você simplesmente o robô executar baseado num pedido de um humano, né? Tendo uma interação humana. Mas também, quando a gente precisa, imagina a situação, né? Ainda mais a situação agora do Covid, que tem muitos processos na empresa e a gente precisa mandar executar e deixar lá. Deixa a madrugada, meia-noite, quando der meia-noite você vai lá e executa. Você não precisa ter um humano para fazer isso, mas você simplesmente pega um robô e deixa ele trabalhando sozinho. Bom, isso é o que a gente chama de automação não atendida, né? Um outro ponto importante que o Mário comentou bastante foi a parte de inteligência artificial. Por que a gente fala, né? Por que o Gartner fala tanto de automação inteligente, né? E Hyper Automation também tem a ver com a parte de usando, né, inteligência artificial na automação de processo. Porque hoje não tem como a gente não falar em inteligência artificial, né? Ela é o top das tecnologias no mundo. Então, o que a gente entende que pode ser feito? Tanto você criar robôs que interagem, igual o Mário comentou, de fazer chatbot, ou mesmo você fala e o robô executa, né? Que é usado, a gente chama de speech to text, que é você falar e transformar isso em texto para que seja executado determinada atividade, quanto você usar um robô para te ajudar e pegar dados não estruturados e converter em dados estruturados, né? Que a gente sabe hoje, só para vocês terem uma ideia, isso é uma média de 80% dos casos. A gente pode ver em faturas, por exemplo, que você simplesmente escaneia e você precisa traduzir isso para colocar isso no sistema. Isso eu vou comentar, inclusive, que a Vale executou e houve isso como um dos grandes benefícios do case da Vale, tá? Mas eu vou falar daqui a pouquinho. E aí você consegue também, um outro pilar importante que a gente considera não adianta só fazer esses robôs e você não vê o resultado dele, você não vê a parte analítica, o que está acontecendo naquele momento, que é exatamente o que o cliente quer ver. Quando ele pede uma tecnologia igual, percebe que necessita de uma solução end-to-end, que a gente fala, não adianta você fazer e não mostrar o resultado, né? Então, o cliente quer ver o resultado. E como é que a gente ajuda fazendo isso? Usando a parte analítica da Automation Anywhere. Mas também a gente encara o seguinte, se já houve casos de implementação de robôs em outros lugares que pode ser utilizado, por exemplo, setor financeiro, né? Que é o que mais demanda hoje o uso de RPA, que tem a maior necessidade, né? Tanto RH quanto o setor financeiro, que são as duas maiores áreas, segundo o RPA Congress Brasil. Como é que a gente faz isso? Então, você utiliza robôs e já a tecnologia que já foi implantada em outros lugares, você só melhora e coloca de acordo com o que o cliente necessita. Mas um ponto importante nesse webinar é o seguinte, todo mundo já falou aqui antes, o mais importante que eu encaro, tá? A Gisele aqui como uma humana, entende que é vital para qualquer projeto de tecnologia é a pirâmide pessoas, tecnologia e processos, tá? Não tem como garantir sucesso se não tiver esses três grandes pilares interligados. E isso que é a ideia de quando a gente trabalha com tanto a Lecom quanto a Automation Anywhere juntas, aí o objetivo qual é? Sempre resolver o problema do cliente, né? Isso independente de RPA, independente de BPM, independente de qualquer situação, se o cliente não está realmente comprometido naquele projeto, comprometido naquela necessidade para resolver o problema dele,
o projeto não vai para frente. Então, é importante que essa pirâmide que foi comentado até pela Quality Way, que seja feito, porque isso garante o sucesso do cliente para qualquer tecnologia. E como a gente está falando aqui, BPM com RPA hoje é realmente a onda, é o que o Gartner espera, né, das empresas hoje, implementando os problemas e principalmente para atividades manuais repetitivas, baseado no uso de regras, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do case da Vale, que senão o Fábio vai ficar doido comigo, e é importante falar. Basicamente, deixa eu passar para vocês algumas informações sobre a Vale. Primeira coisa, esses dados que eu vou mostrar a partir de agora, todos estão no site da Automation Anywhere público, tá? Então, isso não é nada extremamente confidencial, porque isso já foi liberado pelo cliente para a gente usar esses dados, tá? Então, se alguém quiser dar uma olhada, é só entrar no automationanywhere.com e aí entrar lá nos cases de sucesso da Automation Anywhere. Bom, deixa eu falar então da Vale. A Vale, acho que todo mundo aqui no Brasil conhece, mas é uma das maiores empresas de mineração no mundo, comprometida, né, em trabalhar para melhorar os processos internos. E ela tem mais de 124 mil funcionários e escritórios em mais de 30 países. Tá? Ela é muito grande. Então, vocês imaginam, se ela é tão grande, vocês imaginam a quantidade de processos manuais repetitivos que ela tinha. Tá? Qual que era o desafio, então, da Vale? Bom, os funcionários da Vale eles perceberam que tinham muitas tarefas manuais e repetitivas, né? Tarefas administrativas, que isso, a gente sabe que no mundo hoje, isso detém, sei lá, uma quantidade, um percentual altíssimo para todo mundo. E aí, o que o pessoal, o que isso acatava para eles? Perda de capital humano. Então, eles não conseguiam usar o cérebro deles para o que era realmente importante. Eles ficavam preocupados em responder planilhas e Excels e mandar para todas a diretoria que fosse necessário. E aí eles não conseguiam fazer o trabalho que realmente era para eles fazerem, tá? E aí o que a Vale percebeu? Que, de repente, usando o RPA, ela poderia pegar essas atividades manuais repetitivas e implementar os robôs para trabalharem junto com esses funcionários humanos. Então, a gente passou a colocar os funcionários, né, pessoas, com tudo que era atividade manual repetitiva, passou a ser utilizado o robô para fazer esse trabalho. E aí, a gente vai ver quais foram os resultados disso. É importante falar não só que tudo foi flores, porque não é justo e não é correto, né? A gente sabe, eu trabalho aí com TI há mais de 20 anos e a gente sabe que sempre vão ter dificuldades em implementação de projetos, principalmente quando a tecnologia é muito nova, tá? Então, o que acontece? Então, uma das dificuldades foi, o RPA era uma tecnologia muito nova no início da implementação, tá? O ambiente era instável, havia desconexão dos robôs, porque o pessoal percebeu que quando foi solicitado o apoio da Automation Anywhere, eles dimensionaram erroneamente, porque eles imaginavam que o problema deles era pequeno e a gente endereçou aquele problema pequeno deles. Acontece que isso foi escalando, tá? Eles estão escalando ainda. E aí, no começo da tecnologia, até a gente, quando chegou no Brasil há um ano, teve algumas dificuldades, saber o suporte lá fora, enfim. Houveram várias situações onde nós tivemos que trabalhar juntos. O que a gente fez para resolver essas dificuldades com a Vale? Basicamente, a gente criou um war room, né, uma sala de guerra, onde estavam simplesmente as 3 empresas que estavam trabalhando nesse projeto e nós tínhamos que sair do outro lado. A gente tinha que endereçar o problema do cliente. Basicamente, foi isso que a gente fez, tá? Resolver todo mundo junto, trabalhando em 4, 6 mãos para endereçar o problema do cliente exatamente no cliente. Eles foram para lá e fizeram acontecer, tá? A gente até trouxe pessoas lá de fora da Automation Anywhere com um know-how bem grande
para que isso pudesse ser possível de sair do outro lado. E em relação à solução, então eu falei um pouquinho das dificuldades encontradas nesse projeto e qual foi a solução para isso? Bom, eles tinham no início, né, uma jornada pequena com experimentos em tarefas menores. Tá? Então o que a gente sempre fala quando vai trabalhar com os robôs, né? Primeiro entende que aquele processo realmente seja manual, repetitivo, baseado em regras e que seja elegível ao uso de RPA, tá? Porque não adianta nada você ter um processo top das galáxias se você não tem ele documentado, se não fez um fluxo igual o Mário mostrou. Então, se você não tem isso bem claro, é importante que você primeiro faça esse trabalho, né, o assessment, igual foi falado no início, para que você consiga chegar do outro lado. E aí, o pessoal fez como? Fez um projeto piloto, né, com recursos pequenos, com tarefas menores, para que fosse possível mostrar o retorno de investimento disso, tá? E aí, o que eles fizeram? A Vale queria fazer inicialmente, tá? Trabalhar com processos financeiros e de back-office, que são as duas áreas também que demandam muita tarefa manual repetitiva, tá? Aí, depois a gente fez essa automação, né, essa implementação da automação para esses processos, especificamente para essas duas áreas, né? E a empresa percebeu que acontece normalmente, eu gosto de falar isso, que brilha o olho, né? O pessoal do financeiro, o pessoal do back-office começou a mostrar que, nossa, está funcionando, a gente não está mais precisando colocar pessoas para acordar às 5 horas da manhã e fazer rodar aquele processo. Poxa, se pode usar um robô para fazer isso. E aí começou a ter satisfação dos funcionários e visibilidade, tá? Eu acho que isso foi uma das maiores pontos que a Vale percebeu. Visibilidade nas áreas, porque foi implementado no financeiro, foi implementado no back-office, e aí as outras áreas começaram a ficar até com ciúmes, tipo, poxa, foi feito lá no financeiro, e quando que aqui o RH vai ter o direito também de fazer? Então começou até aquela competição saudável de que eu também quero na minha área, eu também quero crescer, eu também quero visibilidade, né? Eu também quero melhorar meus processos, né? E aí, o que eles fizeram? Como todas as outras áreas começaram a pedir, eles criaram um centro de excelência, tá? Que a gente chama de RPA Center, né? Lá na Vale, e também para endereçar essa necessidade de implementar os robôs nas áreas. E criaram um RPA Academy para ensinar as pessoas a trabalharem com isso. Porque é o que a gente comentou, não adianta só você ir lá e botar a ferramenta para funcionar se você não tem o processo de capacitação, se você tem que aprender a fazer isso também. Por quê? Quanto mais a gente percebeu que capacita as pessoas, mais motivadas elas ficam, com certeza. E aí vai ter aquele comprometimento que a gente comentou no início, de pessoas, processo e ferramentas, tá? Aí, aqui só falando um pouquinho do processo, quais processos foram automatizados. Então, quando eu falei, foi, né, o back-office e o processo financeiro, mas em seguida, né, houve a área de aquisições e de RH que também pediu. Só que depois que foi feito esse processo, houve um boom dentro da Vale, onde eles queriam a ampliação disso. Então, só para vocês terem uma ideia, depois que foi implementado nessas áreas no setor de mineração, apareceram mais de 53 projetos em 19 áreas do RPA Center, através do RPA Center, né? As áreas iam lá e pediam para o RPA Center. Gente, eu preciso disso na minha área, a ZAP, agora. Você não está entendendo. E aí, por causa disso, eles criaram, né? Tiveram o RPA Center, que centralizava todas as necessidades de todas as áreas. E criavam-se projetos. Então, assim, hoje a gente tem 53 projetos rodando na Vale, tá? Aí você vai me perguntar quais foram os benefícios disso, né? Bom, só para deixar um pouquinho claro, foram mais de 12 milhões de dólares em redução de custo, tá? Gente, 12 milhões de dólares é muito dinheiro. Mais de 1.000 robôs em produção, tá? E ainda, eu estou falando mais porque a partir de amanhã, eu sempre falo com o pessoal lá da Vale, e quando eles falam, oh, mas já aumentou, não tem mais aquele número que você sabia. Então, assim, cada dia é um aumento contínuo, porque as outras áreas querem essas... quem não quer trabalhar com um robô que te ajude a fazer, sabe,
o processo que está te deixando maluco mandando Excel, coisas realmente manuais repetitivas. Eu sempre falo assim para eles, vamos usar o cérebro para realmente o que precisa, né? Para pensar, e deixa a atividade manual repetitiva para o robô fazer, né? Acontece que numa das brincadeiras que eu gosto de falar é que, infelizmente, a gente vê, quando a gente vai fazer conversas com os clientes e tal, a gente vê muita gente trabalhando como se fosse robô. A pessoa está fazendo trabalho do robô e faz aquele trabalho perfeitamente, só que quando ela se vê, ela não sai da área de conforto dela, ela não aprende algo novo, né? Então eu falo assim que é importante que a gente faça esse exame de consciência para que hoje, Gisele, você está fazendo trabalho de robô? Se eu tiver, está na hora de eu pensar e falar, não, peraí, o que eu posso fazer diferente para melhorar? Né? Isso na vida da gente, toda hora isso acontece, principalmente agora com essa vida nova que a gente está passando através do Covid, né? Mas voltando aqui na Vale, a gente teve mais de 350 processos customizados, tá? E eu queria falar para vocês, isso está crescendo, tá? Porque quanto mais as áreas têm visibilidade, maior a quantidade de robôs que a gente faz. O que mais que teve, assim, que isso é uma informação nova, tá? Que não está lá, mas que me deixou muito feliz em mostrar para vocês, tá? O RPA ajudou também a Vale a evitar multas muito altas. Tá? Por quê? Eles recebiam quase cerca de 6.000 faturas por dia das prefeituras do Brasil. E aí, devido a esse volume, os funcionários humanos não conseguiam dar vazão. Você imagina você ter que analisar todos 6.000 faturas por dia por prefeitura. Meu, é muita coisa. E aí, eles resolveram usar a parte inteligente da Automation Anywhere, que é o IQBot. E aí passaram a usar esse robô inteligente para fazer essa avaliação. Isso, no final, ele só gera um arquivo lá, onde tudo que não for, que precisa de uma análise humana, aí tem um humano para intervir. Mas, a princípio, o robô passa para o humano o que, olha, eu já olhei tudo isso aqui, só isso está com um problema que você precisa olhar. Basicamente é isso. E aí, eles reduziram as multas. Por quê? Porque com aquele volume de trabalho que foi reduzido para o funcionário, ele conseguia dar vazão, ele conseguia falar o seguinte, não, beleza, esse número eu consigo analisar e aí depois tomar uma atitude para isso, entendeu? E aí houve uma redução de custos, né, com mais de 2 milhões de dólares. Então, a Vale ainda, eu vou falar para vocês, tem mais de 1.000 robôs? Tem. Eles ainda estão crescendo, tá? Porque as áreas ainda continuam pedindo a criação de outros robôs para automatizarem as áreas deles. Aí, o que foi diferenciado que numa conversa com o cliente, em outros eventos também, que a gente conversa com eles, o que eles falaram? O que foi tão importante que fez diferença em relação ao Automation Anywhere? Por que foi escolhido e o porquê da Automation Anywhere na vida da Vale, né? Primeiro foi uma presença local, tá? A gente tem pessoas aqui no Brasil, assim como eu e o Felipe, tem outras pessoas aqui no Brasil que vão aonde tiver que ir para fazer acontecer, tá? Outro ponto importante, os gerentes, existem um papel que a gente fala na Automation Anywhere chamado de Customer Success Manager. É um gerente que vai garantir para o cliente que aquele problema vai ser endereçado, tá? E aí, no caso da Vale, a gente tem o Rafael, onde, óbvio, o Rafael fala português e endereça, se for o caso, você vai lá, pega o avião e senta com a Vale no Rio de Janeiro e fala, vamos fazer acontecer, tá? Isso, para o cliente, foi um diferencial de mercado muito grande, tá? O suporte também em português, né? Então, a gente tem uma equipe aqui no Brasil que faz o apoio e, principalmente, até falo né, em relação à Quality Way, é que esse trabalho que a gente está fazendo com vocês hoje, ele é vital, porque isso faz diferença no cliente. Isso aqui foi o que aconteceu na Vale. O apoio do parceiro no cliente foi vital para dar certo. Tá? Então, vocês estão percebendo que a gente tem 3 empresas trabalhando em conjunto. Essa é o mais importante. É a gente trabalhar, a gente alinhar e mostrar que a gente está em conjunto fazendo o que o cliente realmente, endereçando o problema do cliente. Para chegar no final, o cliente está realmente feliz, igual o caso da Vale. Tá? Então, esse trabalho em conjunto, a união dessas forças
fez a diferença na Vale, tá? Então, basicamente é isso, né? Aqui eu vou liberar para vocês depois na apresentação, mas eu não acho que o áudio não vai pegar, tá? Já aconteceu isso comigo algumas vezes em alguns webinars. Mas eu vou mandar isso na apresentação para vocês. Mas o que eu queria mostrar nesse slide? Apenas falar para vocês que não é a Gisele que está falando da Vale, tá? Porque a Gisele ela trabalha na Automation Anywhere, ela é fácil falar bem da Automation Anywhere. Não, a gente está aqui para falar a voz do cliente, é o cliente falando. Então, se vocês quiserem, entra no site, dá uma olhada lá. E aqui é um vídeo que eu vou pedir depois para o Fábio mandar para vocês, que é o cliente falando sobre essa implementação, tá? Então, isso para Automation Anywhere, tanto quanto para Lecom, quanto para Quality Way, a voz do cliente, na nossa opinião, é o mais importante, tá? Porque é isso que faz a gente realmente estar engajado, estar feliz, trabalhando numa tecnologia de ponta e principalmente ajudando o cliente nas necessidades que ele mais precisa, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Eu estou à disposição, o Fábio sabe, estou à disposição aqui, mas eu queria que vocês vissem que quando você faz as coisas com carinho, que você realmente está engajado, o cliente está engajado, o parceiro está engajado, o fornecedor está engajado, não tem como dar errado, né? Não tem como realmente dar certo, é certeza, tá? É certeza. Mas lembrem-se um ponto importante. Sempre vai ser o comprometimento na pirâmide, processo, tecnologia e a pessoa, né, o cliente, isso é fundamental para que dê certo. E esse caso que eu quis mostrar para vocês era exatamente isso. É a união dessas forças que é capaz de mostrar que realmente é possível endereçar um problema basicamente com a melhor tecnologia do mundo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Era isso. Estou à disposição. Muito legal aí a participação. Muito, de novo, agradecer o Mário, a Gisele. O Clóvis fez algumas perguntas aí para a gente. Acho que é legal, né, Clóvis? Você dá um joinha aí para mim, Clóvis. Maravilha, meu amigo. É isso aí. O Clóvis fez algumas questões aí, eu queria só passar essas questões. Uma primeira questão aí para o Mário. Mário, o Clóvis perguntou um pouquinho a questão de, após as 152 automações aí, quantos postos de trabalho foram adequados? E se você puder falar um pouquinho do payback aí, tá, Mário? Isso aí um pouquinho. Se você quiser interagir, Clóvis, e explorar um pouquinho mais, o microfone está aberto para ti, meu amigo. Obrigado. Não, Mário, é exatamente isso aí. Quando a gente automatiza, a gente não gosta de falar isso, mas a gente automatiza. E quando eu falo adequar, não é que mandar pessoas embora. De repente, essas pessoas foram transferidas para outras áreas da empresa para fazer coisas mais nobres. Mas, assim, como eu trabalho com produtividade, eu queria só entender isso, assim. Todas as áreas tinham 100 pessoas e agora trabalham com 50 pessoas. Resumidamente, é isso. Perfeito, Clóvis. Ótima pergunta. Só que, nesse caso aqui, nós temos um cenário diferente. A Ancar, eu nem citei, até por questão do tempo, o projeto em si era a implementação do zero de um CSC. Ou seja, eles pegaram investimento e tudo para montar do zero um CSC. Então, eles foram implementando esse CSC desde local, contratando pessoas e automatizando. Ou seja, eles já foram contratando mediante a estratégia que iria ser feito. Ou seja, não foi implementação em algo que já rodava. Não houve essa desalocação. E, então, já nasceu otimizado, difícil, né? Já nasceu dessa forma. Então, é extremamente complexo a gente ter qualquer essa visão num caso como Ancar. Tá? Esse case ele foi apresentado no IT Forum Expo do ano passado pelo Fernando Vanderlei, que é o CIO da Ancar. Tá? E não tem, hoje, ele não nos passou assim uma medição desse payback. Porém, é completamente diferente esse projeto, porque ele nasceu assim. Então, na hora que eles foram montar a estratégia do CSC, eles montaram já a estratégia, não tinha outra alternativa do que não nascer automatizado.
Então, é completamente diferente, por exemplo, do case que a Gisele coloca aqui. Você está rodando, você coloca a tecnologia, você consegue ver um D para o que ficou. Nesse caso, não houve. Tá? Legal, muito bom. O Clóvis também, Gi, perguntou um pouquinho a questão como a área de tecnologia da Vale participou do projeto aí. Então, a gente criou, né, um RPA Center lá, com os princípios de um centro de excelência, né? A gente chama de COI. E baseado nisso, né, no caso, eles criaram esse RPA Center, e aí a gente passou a trabalhar com esse RPA Center, né? Aí o processo começou pequenas áreas, que nem eu comentei, e depois foi crescendo, e agora o RPA Center já está dando vazão para todos os projetos, entendeu? A gente ainda continua com esse gerente de sucesso lá, né? O gerente de Customer Success, que a gente chama, exatamente para garantir que o processo ainda, o rollout, esteja acontecendo, né? Mas, e acho que isso tem feito a diferença na Vale. Deixa eu, Mário, se me permite, desculpa, se me permite, Gisele, lá teve adequação de mão de obra? Como assim? Adequação em que sentido? Vou ser mais direto. Houve redução de mão de obra lá? Das áreas que implementaram? Não houve redução de pessoas, se é isso que você quer saber. Mas houve melhora no processo. Os processos, como eu comentei, a maior dor deles era que as pessoas não faziam o que precisava, mas fazia trabalhos manuais, basicamente isso. Isso criava desmotivação, etc. O que eles passaram a fazer foi pegar essas pessoas e fazer o que realmente eles foram contratados para fazer, e passou a usar os robôs para fazer esse trabalho. Então, não houve demissão de funcionário por causa disso, não. Tá? Houve só uma readequação dos trabalhos em vista de que eles estavam, não desmotivados, mas eles não estavam fazendo o que eles eram pagos para fazer. Né? Eles não usavam o cérebro para o que precisava. Então, eles passaram a usar o robô para os trabalhos manuais repetitivos, e sim, houve uma satisfação muito grande, porque quando eles foram contratados para um determinado objetivo. E aí foi isso que foi distorcido no início, mas que isso foi corrigido com o RPA. Desculpe, comecei a falar aqui sem microfone. Bom, primeiro agradecer de novo Mário e Gisele pela bela apresentação. Opa! E acho que todo mundo percebe como a gente está bem integrado aí, bem servido aqui com os nossos parceiros. Isso permite a gente encarar com bastante segurança os desafios que a gente tem lá no ambiente do cliente, né? Então, isso que Fábio comenta é uma preocupação bastante grande. Quer dizer, a gente tem que prover a integração de todas essas soluções, a integração das ferramentas de tecnologia, para garantir que uma ferramenta não brigue com a outra, né? Porque senão a gente não gera eficiência, a gente gera ineficiência, né? Então, essa é uma preocupação grande de garantir, de integrar essas ferramentas entre si, das soluções que nós estamos falando, BPM, RPA, inteligência artificial, BI, enfim. E, sobretudo, integrar isso no ambiente de negócios do cliente, nos legados que o cliente tem lá, né? Então, todo mundo tem um ERP e todo mundo tem... a gente está careca de ouvir... Isso não é com você, viu, Fábio? A gente está careca de ouvir sobre dificuldades com o nosso RP, que o RP está bem ou está mal implementado e que a gente não consegue rodar isso. Enfim, a gente encara esses problemas de frente e entrega soluções que estão integradas, né, entre si e integradas no ambiente, no legado do cliente. Isso é um desafio bastante importante, né, bastante significativo, né? Essas ferramentas integradas num processo que foi redesenhado, que foi repensado, né, para produzir o resultado que a gente precisa, né? Quando eu falei no início, eu fico sempre com receio de que isso parece discurso,
Mas quando a gente vê os cases que Mário e Gisele apresentaram, dá para ver que isso não é discurso, a gente consegue entregar isso, né? Consegue produzir esse resultado. Beleza. Muito legal. Não, maravilha. Eu acho que é isso. O pessoal acho que está com vergonha de liberar. Eu ia fazer aí, só para finalizar, né? Eu faço um print screen da tela aí com a carinha de todo mundo. Solange, libera a câmera para mim, poxa. Quero ver sua cara. Faz tempo que a gente não te vê, poxa. Ah, muito bem, obrigado. Solange da Intercent, Inês, obrigado. Fernando, meu amigo. Muito bom, gente. Gostei, gostei. Deixa eu só ver aqui se eu consigo dar um print screen aqui na tela. E para a gente finalizar, agradecer muito aí, gente. Muito aí a participação, a disponibilidade de vocês aí, tá bom? Mais alguém aí quer liberar a câmera aí para a gente dar uma olhadinha, fazer um print aí? De novo aí, Marião, muito obrigado mesmo aí. Fechando, a gente já atravessou um pouco o tempo aí. Gi, muito obrigado também. Eu sempre fico muito contente aí com o case. Obrigado aí a participação de todo mundo. Obrigado aí o pessoal aí que ajudou a gente aí no webinar. E aí a gente vai se encontrar numa próxima aí com certeza, tá bom? Então, acho que é isso, moçada. Valeu, obrigado. Fábio, Pode falar, Mario. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Tchau, é um prazer gente. estar aqui com vocês. Fiquem à vontade aí, os participantes. Qualquer coisa, por favor, nos acione aí. Somos parceiros aí, fabricantes de software, apoiando a Quality Way. Estamos abertos também, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, Valeu, gente. Mário. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até.